A Cubos é sempre um lugar que inspira, e é um convite especialmente inspirador, porque é um lugar que eu tenho muitos amigos aí, já deu para ver, a Sara, a Laís, o Vladimir, e mas eu também estou muito feliz porque eu fui provocado para um tema que eu acho que é um tema muito interessante, é um tema que eu acho que está todo mundo pensando e refletindo sobre isso bastante, e aí a oportunidade de poder organizar alguns pensamentos que estou tendo, algumas coisas que tenho lido e algumas conversas que tenho compartilhado aqui. E aí, só me apresentando para poder também saber um pouco de onde venho, né? Tenho alguns estudos aí em Direito, Economia, Relações Internacionais, agora Ciências de Dados. E, em termos de atuação, sou diretor administrativo da Associação Baiana de Startups, a ABAS, e lidero a aceleradora de startups do Senai Cimatec. O Senai Cimatec, aí, só para quem não conhece, que eu acho que é muito relevante colocar, o Senai Cimatec, como já o próprio nome diz, é uma rede que ela surge, sim, ela surgiu lá na década de 40 para poder fomentar o aprendizado industrial, então ela muito provavelmente é mais conhecida pelas escolas técnicas, mas o Senai Cimatec, ele surgiu ali em 2002, com o objetivo, ele surgiu como um projeto piloto de apoiar a indústria, não só com a aprendizagem industrial, mas também com apoio à pesquisa e inovação. Hoje, Sinai Cimatec, não sei quantos de vocês conhecem, ele fica ali em Piatã, e é uma mega estrutura, acho que talvez com certeza, um dos maiores polos de pesquisa e inovação da Norte e Nordeste e do Brasil. Tem o maior centro de computação hoje do Hemisfério Sul, e é um centro realmente que deixa a Bahia, Salvador, muito orgulhoso, porque a gente converge em muitas áreas de competência. Mas eu estou falando isso não só para fazer uma breve apresentação institucional, mas porque no Sinai Cimatec, a gente, com todo esse aparelhamento para promover a pesquisa e inovação, há uns 7 anos, o Sinai Cimatec, a diretoria do Sinai Cimatec se reuniu e decidiu e refletiu que não dá para você perseguir pesquisa e inovação hoje somente através dos pesquisadores. Hoje a gente atua em 42 áreas de competência, aí são mais de 1.000 pesquisadores, mas existe todo um ecossistema de inovação que consegue contribuir muito e fazer entregas até, em alguns aspectos, até com um grau de eficiência maior. E por isso que a gente criou uma aceleradora, por entender que é preciso estar conectado com esse ecossistema de inovação. Então, foi assim que a gente criou, instituiu a Acelera Cimatec, né? A aceleradora que é o que eu hoje coordeno. Por que eu estou falando sobre isso? Na Acelera Cimatec, o nosso principal modelo de atuação é um modelo integrado em que a gente tenta unir grandes empresas que apresentam demandas para esses empreendedores que trazem as ideias para desenvolverem, através de startups, um programa de aceleração e desenvolvimento tecnológico para apoiar as indústrias. Esse modelo de utilizar-se do ecossistema, utilizar-se de startups para poder promover a inovação, o que, desde 2003, né, quando um pesquisador chamado Henry Chesbrough, ele cunhou como sendo inovação aberta. Então, inovação aberta é esse conceito que vem para reverter uma lógica que era muito comum, né, nas empresas, ou até no nosso dia a dia, né? Aquela lógica que pensa que se você quer fazer algo bem feito, faça você mesmo. A inovação aberta, ela traz um outro conceito, de que se você quer inovar e se você quer ser grande, você precisa ser grande com os outros, você precisa ser grande em colaboração. Existem externalidades positivas que você gera quando você absorve ideias do ecossistema. E inovação aberta não é só absorver, né? Nesse processo você também
expele inovação para o ecossistema, né? Então, esse modelo em que você promove a inovação tecnológica numa corporação, mas não só para dentro da empresa, pelos colaboradores da empresa, a portas fechadas, esse modelo em que você promove inovação, mas com alto grau de envolvimento com o ecossistema, com outros atores, é o que a gente chama de inovação aberta. E está no DNA do Cimatec, está no DNA da nossa operação, então por isso que fez muito sentido a gente começar a operar também com startups. Tá, então, agora indo realmente para o tema, né, como a gente colocou, e aí eu vou tentar fazer uma exposição, na verdade é mais uma conversa, porque acho que tudo muito recente para a gente poder tentar colocar alguma certeza na mesa, né, mas se vocês tiverem algumas perguntas, ou vocês, depois eu quero muito abrir também um espaço para a gente discutir. Mas, enfim, sobre esse tema, startups e inovação aberta no mundo pós-pandemia. Startups, imagino que é um termo bastante comum para vocês, inovação aberta, esse conceito que eu acabei de colocar, mas em mundo pós-pandemia, né? Isso que a gente vai tentar discutir um pouco, essas três facetas, né? Fazer uma breve leitura desse cenário atual, dos impactos do negócio, falar um pouco sobre a reação no ecossistema de startups e aí tentar dar alguns pitacos aí, fazer alguma leitura de análise de tendências. Então, primeira questão sobre esse termo mundo pós-pandemia, né? Mundo pós-Covid. Será que realmente existe um novo mundo e a gente está desenhando realmente, estamos caminhando para realmente uma nova conjuntura, uma nova configuração de relações, de forma de consumo? Eu gosto muito de uma frase do Yuval Harari, que para quem não conhece, aquele autor israelita que escreveu o livro Homem Sapiens, né, ficou muito famoso por esse livro, e ele escreveu um texto muito interessante, e eu gosto muito desse trecho, quando ele se refere a esse período que a gente está vivendo. E ele fala que, na verdade, a gente está vivendo no momento em que os processos históricos estão avançando mais rápido do que o normal. Então, algumas decisões que em tempos normais levavam anos de deliberação, agora estão sendo aprovadas em questão de horas. E eu imagino que mesmo a Cubus, uma empresa bastante tecnológica, tenha tido que tomar algumas decisões muito rápidas. Isso a gente vê em diversos setores, né? O Harari, ele é professor na Universidade em Tel Aviv, e ele comenta, né, que há anos se discutia lá a adoção de ensino EAD, e sempre enfrentava resistência. A universidade nunca implementava o ensino EAD, e de repente, em uma semana, a universidade teve que implementar. Isso é muito comum. A telemedicina aqui no Brasil, por exemplo, há muitos anos se discute telemedicina, não é uma novidade. E sempre vinha enfrentando resistências do Conselho de Medicina. E, de repente, né, em questão de semanas, aquelas discussões que levaram anos, de repente tiveram que ser deliberadas e aprovadas e colocadas em curso. Porque, como o Harari fala, né, os riscos de não fazer nada são maiores. Então, se a gente não vai aprovar a telemedicina, e aí? Vamos ficar sem atendimento médico? Se a gente não coloca o ensino EAD para funcionar, e aí os alunos vão ficar sem aula? Mas telemedicina não é novidade, não é algo que foi inventado, descoberto depois, né, dessa crise. Ensino EAD também não é nenhuma novidade, mas a normalização dessas condições avançou muito rapidamente. E eu gosto muito de uma abordagem do pensamento, que são os estudos de foresight, né, o futurismo. E esses estudos de futurismo, eles dizem que as mudanças
quando elas ocorrem, essas mudanças estruturais, elas nunca surgem do dia para a noite, né? Eles são um processo, né? Então, enquanto você tem uma estrutura dominante, as mudanças elas estão sendo desenhadas, estão sendo cunhadas. Só que existe um momento em que essa nova estrutura, né, ela acaba sendo a predominante. Eu acho que o que a pandemia fez foi acentuar, né, essa curva, fazer com que essa curva de mudança, ela talvez ficasse mais rápida, mas isso não significa necessariamente que esse mundo pós-pandemia, ele trouxe coisas que nunca existiam antes, né? Coisas que já existiam, só que ele tem acelerado algumas tendências. E é muito importante a gente pensar por essa ótica, porque se a crise, ela, na verdade, ela acelera tendências, a gente pode fazer alguma leitura sobre o que vem para frente, né? Basta a gente estar bem atento aos sinais. E os estudos de foresight, ele é basicamente fundamentado na análise de sinais. Uma outra questão interessante sobre esse mundo pós-pandemia, né, é o quanto que a gente vai ficar nesse momento de transição. É muito difícil dizer, mas aí tocando um pouco nos efeitos sobre os negócios, a McKinsey fez uma análise e apresentou alguns cenários para os principais executivos e para ver qual era a expectativa dos principais executivos nos Estados Unidos sobre como é que vai ser a retomada da economia. E a maioria dos executivos enxerga que, muito provavelmente, aí traçando duas variáveis, né, que é a capacidade da gente, o efeito da resposta das políticas sanitárias, a efetividade dela, se vai ser maior ou menor, e a efetividade das políticas econômicas também para reverter os efeitos dessa crise econômica. E a maioria dos executivos imaginam que a gente não vai ter uma retomada muito acentuada e repentina, né? Muito provavelmente a gente vai ter uma retomada da economia em ondas, seja porque o efeito das políticas sanitárias ele também não vai ser tão rápido, seja porque o efeito da política econômica também não vai ser tão rápido. Então, é muito possível que a gente vá viver aí um interregno aí de mais alguns meses nesse cenário de bastante instabilidade. Mas um outro ponto que é muito importante trazer é que essa pandemia ela não tem afetado, e esse mundo pós-pandemia não vai trazer resultados uniformes, né, homogêneos. Ele tem afetado os negócios de maneira bastante heterogênea. Então, e a gente pode ver pelos os trabalhos que têm sido colocados em risco, que existem áreas ou setores em que esses negócios eles têm se colocado em risco mais do que em outros, né? Então, alguns que são muito claros, como o varejo, aqui o varejo direto, né, a prestação de serviço a consumidores e vendas, food service, que é uma cadeia bastante afetada, né, por causa dos bares, restaurantes, enfim, existem setores que são afetados de maneira bem diferente. Mas aí a gente também começa a observar algumas outras questões, de que os negócios que adotam canais digitais, eles têm performado melhor do que aqueles negócios que não adotam canais digitais. Esse é um primeiro aspecto muito interessante, e que a adoção de canais digitais, ele tem tido uma franca ascensão, aí, principalmente nesses setores aí em que esses trabalhos estão sendo colocados em risco, ou que essas cadeias de distribuição foram mais afetadas. Então, o primeiro ponto que eu levantei foi de que há uma tendência, então, para aceleração, uma aceleração dessas tendências que já estavam em cursos. Há uma tendência, então, também à reestruturação dos modelos de negócio com um foco especial na digitalização, porque se percebeu que a gente está caminhando para o que chama de uma economia low-touch economy, ou free-touch economy, e que a digitalização ela é cada vez mais importante e os negócios mais digitalizados têm sofrido menos.
Só que o que isso impõe para as empresas, né? Isso impõe para as empresas reavaliar toda a jornada do cliente, para poder tanto minimizar, e isso é muito importante, tanto para minimizar o risco sanitário, quanto também para criar valor na interação, né? Essa questão de criação de valor nos dá um sinal muito importante de que digitalizar um negócio não é simplesmente você fazer aquilo que você fazia em loco, né, pessoalmente, passar a fazer a mesma coisa, só que em um ambiente diferente, um ambiente digital diferente. Digitalizar esse negócio, passar a adotar canais digitais, é também redesenhar a jornada do seu usuário, a jornada do seu cliente. As empresas têm cada vez se preocupado mais. Um exemplo disso é como é que você faz para poder vender os carros sem oferecer um test drive. Como é que você faz para engajar agora seus clientes que consumiam os carros, que iam lá na concessionária, para ele ter uma experiência também, porque ele está também consumindo experiência. Então, você não basta simplesmente você criar um aplicativo em que o cara vai comprar pela internet, né? Então, você tem que iterar rapidamente para redesenhar essa jornada de ponta a ponta. Isso tem se mostrado como uma tendência bastante crítica, né? As empresas reverem a própria forma de interação e de engajamento do cliente. Um exemplo muito interessante, muito próximo da gente, é o da M. Dias Branco. A M. Dias Branco, não sei quando vocês conhecem, a líder em massas e biscoitos, né? De algumas marcas como Piraquê, Biscoitos Fortaleza e Vitarella. E a M. Dias Branco, ela teve um aumento expressivo no lucro. Lógico que não foi porque ele passou a vender pelo Rappi, mas é interessante perceber como a M. Dias Branco passou a adotar também canais digitais como uma estratégia de reengajamento com seus clientes. E por que eu gosto de citar esse exemplo da M. Dias Branco? Porque digitalizar o negócio, passar a adotar canais digitais, não significaria jamais para a M. Dias Branco simplesmente colocar um pacote de creme cracker no Rappi. Ela tem que entender que tipo de cliente que está no Rappi, que tipo de experiência que um consumidor que vai a um Rappi, ele consome. Um cara que come, que pede um hambúrguer, que pede uma pizza, ele quer ter a opção também de comprar junto um refrigerante, porque se ele está comprando comodidade, ele não vai comprar pelo Rappi a comida e ir no supermercado para comprar a bebida, ou fazer 2 pedidos para chegar a pizza antes e depois chegar a bebida. Então, a M. Dias Branco teve que repensar a própria forma de interação com o seu cliente, simplesmente para conseguir adotar um canal digital. Eu acho que isso é uma tendência, né? Falar um pouco mais na frente, mas eu acho que o redesenho da experiência vai forçar principalmente as empresas a não simplesmente migrarem para criar marketplace para tudo, né? E uma outra questão que é muito importante, eu acho que a gente precisa ter em mente, é que uma coisa é digitalização e outra é transformação digital. A diferença entre digitalização e transformação digital é que digitalização é você passar a fazer no meio digital aquilo que era feito analogicamente, né? Então, e aí o exemplo que eu dei, por exemplo, para você se matricular num curso, antes você tinha que se matricular preenchendo um formulário em papel, você agora tem que preencher um formulário na internet. Isso é digitalização. Mas transformação digital é muito mais que isso. A transformação digital, ela implica numa mudança do modelo de negócio, na forma que você interage com o seu cliente, na forma como você se engaja com suas cadeias. E que tem muita empresa que faz digitalização achando que está fazendo transformação digital, e as duas coisas não são iguais. Vou tentar trazer mais algum exemplo lá para frente. Mas uma terceira tendência que me chama muita atenção dentro desse cenário pandemia / pós-pandemia, é que as empresas elas estão sendo forçadas a modernizar seus processos
mas também a flexibilizar suas estruturas de uma forma que eu imagino que vai ser permanente, né? O que a gente mais vê agora são líderes de grandes empresas, de setores tradicionais, cada vez mais tentando incorporar metodologias ágeis, por exemplo, porque elas perceberam que, e aí acho que vocês também entendem muito sobre metodologia ágil, inclusive eu vi na academy de vocês fizeram sobre isso, uma empresa ágil, você adotar uma metodologia ágil não significa necessariamente fazer mais rápido. Ágil aqui não é no sentido da velocidade com que a entrega é feita, mas está muito voltado para a capacidade de se adaptar. Então, eu percebo dentro desse cenário agora uma necessidade dessas empresas se posicionarem frente a 3 comportamentos, ou 3 competências, 3 capacidades que eu acho que vão moldar o futuro, ou que vão fazer com que uma empresa se destaque. Primeiro, essa capacidade de foresight, né? Essa capacidade de antecipar tendências de mercado, enxergar oportunidades. Eu acho que o empreendedor, o líder, ele está sempre tendo que tentar enxergar os próximos cenários. Ele tem que estar preparado a constantemente atuar em um ambiente de incertezas, né? E aquele que consegue se reposicionar mais rápido, ele consegue nadar de braçada. Mas esse exercício ele tem que ser diário. Essa nova empresa, no mundo pós-pandemia, ela precisa adotar práticas e ferramentas que viabilizem adaptar-se, então, nesse mundo em constantes mudanças e entregar valor de forma mais eficiente. Agile, a metodologia Agile, ela é muito centrada, a gente diz, customer-centered, né? Ela é muito centrada no consumidor. E Digital in Connection no sentido de que essas empresas elas têm que criar negócios alinhados com a era digital, incorporando atuação em rede. E aí, mais uma vez, o porquê inovação aberta é um tema sempre importante de pautar, né? Você entender que a sua capacidade de, inclusive, de antecipar cenários diferentes e se articular em diferentes cenários e se articular melhor com o seu próprio cliente, depende do fortalecimento de uma rede, né? Tá, mas e aí, e as startups? Onde é que entram nessa história e como é que as startups elas têm se comportado? A atividade de investimento em startups ela vinha crescendo de uma forma até assustadora, né? Já se faziam, pelo menos, até pouco, projeções de que o Brasil se tornaria um dos ecossistemas mais fortes, já passando Israel, por exemplo. Mas aí, com a crise, aí as notícias mudaram, né? Então, hoje se pergunta se a bolha das startups estourou, porque o que a gente tem visto nos últimos, principalmente nesse começo de 2020, foram notícias muito negativas em relação a alguns unicórnios, né? Em relação a algumas promissoras, né? É bem verdade que nem todos esses casos de supostos fracassos, eles se deram exatamente por causa da pandemia, que não vem a Lyft, fizeram com que o mercado passasse a pandemia a questionar muito, né, se as startups continuariam em alta, desde do setor público, né, ao setor privado. O que mais se vê aí é as empresas, grandes empresas se posicionando, enxergando com uma atenção maior as startups. Então, por que eu acredito que as startups são, pelo menos, parte da resposta para essa crise? E aí, voltando às 3 reflexões que eu fiz lá no início. Primeiro, porque as startups elas têm uma estrutura flexível e elas têm já naturalmente uma cultura de adoção de metodologias ágeis. Então,
Se olha muito para as startups exatamente porque as empresas precisam de respostas ágeis e as startups elas são moldadas para ter agilidade. Primeiro ponto. Quanto à questão da digitalização, as startups geralmente possuem uma base tecnológica e uma base tecnológica para atuação transversal, que esse é um ponto que eu tenho achado mais interessante nas startups. Às vezes, para oferecer, aqui no Cimatec, por exemplo, uma das startups que a gente está usando para combater o Covid é uma startup que atua na indústria de óleo e gás, porque é uma startup de monitoramento, né? Monitoramento de águas profundas, mas é uma tecnologia que se aplica para um monitoramento também da crescente dos casos. Então, essa capacidade da startup de se valer de uma mesma tecnologia para mais variados setores da economia coloca a startup como importante ator no processo de digitalização das empresas. E segundo, dentro daquela lógica, aquele ponto do foresight, antecipação e reinvenção, a startup ela nasce orientada para atacar mercados futuros, né? A startup ela se propõe a colocar produtos disruptivos no mercado, mas também a criar novas demandas, o que é super interessante. Então, uma startup ela se propõe já no seu DNA estar olhando para cenários futuros, o que é algo que a gente precisa agora no momento em que está todo mundo sem saber para onde olhar. E aí, voltando para o ponto da inovação aberta, né? Essa matéria achei bem interessante, que ela pontua. A bolha das startups estourou, não no mercado de B2B. Por quê? O que o Bruno da Terracota fala, né? Que houve uma desaceleração, sem dúvida, né? Mas as perspectivas são bastante positivas, porque por causa da demanda de digitalização, as grandes corporações têm demandado as parcerias com startups. E aí, como eu disse, voltando para o ponto da inovação aberta, eu acho que é uma tendência muito grande das empresas olharem com ainda mais cuidado, com ainda mais atenção para a estratégia de inovação aberta. Um dos benefícios da inovação aberta é exatamente a redução do custo e do risco da inovação. Você consegue separar da estrutura burocrática de uma grande corporação, né, o processo de inovação dentro de uma parceria com uma startup para você, seja através de um spin-off, seja através de uma joint venture, seja através de uma simples parceria, né, você consegue blindar seu processo de inovação, agilizar seu processo de inovação, e é um custo muito menor. Então, essa é uma questão. Uma outra questão, porque eu acho que startups podem ajudar muito, a McKinsey fala que as empresas elas devem agir nesse momento pensando por 5 diferentes horizontes, né? Então, o primeiro horizonte de qualquer empresa é tentar resolver esses problemas. Então, como é que eu faço para colocar meu colaborador em home office? Que tipo de ferramentas que eu preciso dar para ele? Como é que eu faço para adotar protocolos de segurança? Então, o primeiro momento é o de resolução, depois é o de resiliência, ou seja, que estratégias eu preciso adotar para poder aguentar, sobreviver na crise. Depois, como é que eu faço para retornar para o mercado, retornar a minha perspectiva de faturamento no cenário pré-pandemia, como é que eu reimagino minha posição no mercado e faço as reformas. Claro, para mim está muito claro que nesse momento de resolver, os investimentos em startup, eles caem, né? Porque as empresas, elas vão migrar para soluções maduras, né? No momento de resolver, ninguém quer arriscar, né, dentro dessa primeira fase. Mas ainda assim, eu vejo que as startups podem ajudar, tanto nas soluções de digitalização, quanto para reparar cadeias. A gente vê, em alguns setores, as cadeias, tanto de supply quanto de demand, foram quebradas, né? Tanto pela incapacidade de você ter um contato direto pessoal com o seu consumidor, seja porque muitas empresas quebraram,
Então, você precisa reparar algumas cadeias e reconectar com o consumidor através dos canais digitais. Então, ainda nessa primeira fase, que é a fase mais difícil, né, de escassez de capital, eu acho que as startups podem ajudar. Nessa fase de resiliência, a atuação bootstrap, ou seja, essa atuação enxuta da startup, né, de custos bastante controlados, pode ser uma resposta para essas empresas, e a atuação como novos ou substituindo tradicionais fornecedores, como eu falei, essas cadeias vão estar quebradas, né? E nessa segunda fase, as startups vão retomar muito forte, atuando nessas atividades de PDI, como spin-offs, como joint ventures. Eu acho que na última fase, talvez seja uma tendência a atuação com as startups no modelo de economia de plataforma, né, de clusterização. Então, acho que as startups vão se colocar num lugar muito mais de paridade com as grandes empresas. Mas o que muda, então, nessa relação com as corporações, startups, uma coisa que muito tem se dito é que acabou a fase dos unicórnios, né? Que as startups deveriam ser camelos. É o que mais se fala hoje, né? É um termo cunhado aí em abril, pelo Lazarov, que ele fala que hoje os investidores eles vão buscar startups que sejam resilientes, né? As startups resistentes, não só aquelas que prometam lucros extraordinários. E aí ele, inclusive, nesse artigo que é bem comentado, que é o que ele fala das startups camelo, ele inclusive passa 4 lições para os investidores, né? E 4 lições para as próprias startups. E as lições para as startups, que ele diz que são as startups que vão estar em altas agora, são startups que não subsidiam. Então, foi uma estratégia muito comum recorrida pelas startups subsidiar, né? Você oferecer muitos vouchers, muitos produtos sem uma monetização ainda no início da operação, para que você alargue sua base de consumidores, para só lá na frente você monetizar. E o Lázaro fala que isso não é uma boa estratégia. Gerenciar os custos, fazer grandes investimentos. Ele acha que as startups camelo são as startups em que elas mantêm uma estrutura de gerenciamento de custos desde o início até o final. São startups que levantam somente o dinheiro que precisam e que adotam uma visão de longo prazo. E aí eu acho muito interessante ele falando que a corrida não é sempre por quem alcança o mercado primeiro, mas para quem sobrevive por mais tempo. Pessoalmente, eu acho que é muito cedo para dizer que é o fim dos unicórnios, né? Acho que em momentos de escassez, é natural que qualquer investidor procure investimentos mais maduros, investimentos mais seguros. Eu acho que é muito cedo para dizer que investimento massivo em unicórnios tem acabado, né? Mas um último ponto que eu queria, algumas últimas reflexões que eu queria trazer para vocês são alguns pitacos, né, sobre algumas tendências e que a gente pode tentar discutir um pouco melhor. Então, como é que a gente pode estar melhor preparado para os desafios do futuro hoje? Primeiro que eu enxergo como necessidades do mercado a necessidade de avaliar rapidamente demanda e combinar oferta, porque nesses descompassos que a gente tem de crise econômica, as empresas precisam aumentar essa capacidade de identificar oportunidades, de usar em escala as ferramentas ágeis, de gerar atratividade para setores industriais, para comportamento do consumidor e posições de mercado que estão sempre em mudança, e trabalhar com a dicotomia de manter os clientes por perto, mas através de um engajamento virtual. Um pitaco para isso, eu acho que uma das possíveis respostas para isso é a emergência de modelos de negócio baseados em dados, na coleta de dados. E aí um termo que eu tenho começado a ouvir bastante
a etnografia digital. A etnografia, para quem deve ter estudado humanas ou até marketing, né, é um termo muito comum da sociologia, antropologia, é o estudo de grupos populacionais, né? E quando a gente fala de um contexto digital, a etnografia digital está muito ligada a essa técnica de pesquisa qualitativa que avalia o usuário no ambiente online, seja em real time. Isso não é uma coisa muito longe de acontecer. Um exemplo muito claro disso é a Amazon. A Amazon está prometendo o que eles chamam de antecipatory shipping, que é, através das suas escolhas, através do seu perfil, ela vai conseguir te dizer o que você quer antes de você pedir. E através do sistema de entregas por drone, o Jeff Bezos promete que ele vai entregar na sua casa um produto que você queira antes mesmo de você comprar. E ele disse que através dos algoritmos ele vai conseguir fazer isso. Interessante a data dessa reportagem, 2014. Em 2014 eles depositaram a patente desse mecanismo. E aí perguntaram para ele, mas e se eu não quiser? E ele falou, olha, se você não quiser, eu deixo de graça para você o produto. Aí ele falou, aí perguntaram para ele, mas você não vai ter prejuízo? Ele falou, olha, eu vou errar tão pouco que não vale a pena. Então, imagine, um algoritmo que sabe que você está no 5º mês de gravidez, daqui a 3 meses te envia um berço, sem nem você pedir, né? Então, isso já é muito comum em algumas plataformas, como, por exemplo, Netflix. Na Netflix aparece lá, você deve gostar disso. Mas imagine isso como um modelo de negócio. O que eu estou pautando é um business model, não estou simplesmente falando de dar sugestões. É você adotar isso como modelo de negócio. A forma que você interage, a forma como você vende ser pautada por dados. O McDonald's está prometendo fazer algo nessa linha também. Um outro palpite é que a gente começar a observar que existem setores mais ou menos digitalizados. Então, existem setores, como, por exemplo, a construção. A construção civil está apontado nessa pesquisa como o segundo setor menos digitalizado. Então, acho que o que é importante a gente observar é que existem setores que, antes de falar de transformação digital, a gente precisa falar de digitalização. E as startups têm um papel muito forte nesse projeto, nesse processo, tem um espaço muito grande. E aí, só alguns pitacos aí por setores, né? Eu vejo como desafios setoriais, por exemplo, para a cadeia de food service, para turismo, real estate, cultural, varejo, são negócios muito pautados na experiência sensorial. Eu acho que esses setores vão demandar uma presença, vão demandar muito startups que ajudem esses setores a realizarem transformação digital. E quando eu falo transformação digital aqui, eu quero principalmente me referir a startups que não ofereçam simplesmente solução de marketplace, né? Eu acho que essas startups vão ter que oferecer realmente novos modelos de negócio. Não é só te conectar a um restaurante, mas te ajudar a melhorar ou mudar, transformar a sua relação, a sua jornada do usuário com aquele restaurante, com a experiência de comer, com a experiência de fazer turismo. Então, acho que esses setores vão demandar mais do que digitalização, uma transformação digital. Setores como construção civil, healthcare, setor público, prestadores de serviços, que são setores pouco digitalizados. Eu acho que ainda existe um espaço muito grande para startups que promovam digitalização, ou seja, trazer para esses setores tecnologias já maduras, não precisa inventar muita coisa para poder oferecer algo de valor para esses setores. Biotecnologia, setores farmacêuticos, eu acho que são setores muito fechados, não é fácil para uma startup bancar investimento de pesquisa nesses setores, então acho que são setores que demandam abertura de mercado, demandam que esses setores realizem parcerias para poder abrir espaço para startups. Educação é um setor que tem uma larga base de potenciais usuários, existe uma demanda social por digitalização, então eu acho que ainda existe um espaço muito grande para startups
que promovam a inclusão digital dessa base de pessoas, que aí a gente viu quantos estudantes não conseguiram manter uma rotina de estudos simplesmente porque não tem acesso à internet, né? Agricultura, eu acho que ainda existe um espaço também muito grande para a inclusão digital. A agroindústria é um setor muito digitalizado, mas a gente não pode esquecer o peso da economia familiar dentro desse processo de digitalização. E a manufatura avançada, eu acho que existe uma defasagem entre a tecnologia da operação, né? Essas grandes empresas de manufatura, elas possuem maquinários que elas investem ali para ficar por 15, 20 anos no chão de fábrica, porque são muito caros. Só que o processo, as ferramentas de tomada de decisão dessas grandes indústrias, elas conseguem ser atualizadas ano a ano. Então, acaba ocorrendo um descompasso entre a tecnologia do chão de fábrica e a tecnologia do gestor. Então, startups que consigam ajudar nesse processo, eu acho que podem ganhar um grande mercado. E aí, só algumas possíveis atuações de modelos de negócio, né, que são possíveis surgir, aí Data Visionary foi o que eu acabei já falando, mas eu acho que podem surgir muitas startups aí para colaboração em plataforma, prestação de serviços remotos, dentre outras. E oportunidades aí, ou o desafio, né, vai ser realmente essa integração com a grande corporação. Fazer casar a mentalidade da startup com a grande corporação que quer incorporar, que quer aprender esse startup way of doing things, né? Esse jeito startup de fazer as coisas, essa capacidade das startups de trabalhar em squads e combinar com um C-level, né? O CEO, o COO ágil, e um estímulo ao intraempreendedorismo. Como as empresas, eu tenho visto uma tendência, uma procura cada vez maior a estímulos ao próprio colaborador como empreendedor. Isso é uma questão que ainda precisa ser atacada. Aqui era só algumas ferramentas, mas era só se tivesse tempo bônus, mas eu já cheguei nos meus 40 minutos aí que eu tinha pensado em falar. Eu acho que é melhor abrir para questões, acho que a gente pode enriquecer mais. Eu tenho uma provocação, Wilson. Vamos lá. Uma coisa que eu vejo que é uma carência muito forte, né? Não sei se só do mercado brasileiro, mas com certeza aqui é a questão da conectividade. E aí, isso aliado a um potencial, né, de crescimento de trabalho remoto e tudo mais, mais o fato das pessoas ficarem mais em casa e buscarem mais espaços, né, dentro dos seus ambientes, talvez traga uma necessidade desses negócios não se focarem só em praças, né, já saturadas, né, eixo São Paulo, grandes cidades, mas convergirem para o interior, para outras praças que ficaram à margem, ou ainda ficam à margem desse foco das startups. Queria saber se você percebe dessa forma, você vê sendo um movimento mais tímido para depois recuar para os grandes centros. Tem algo em relação a isso? Maravilha. Não dá para colocar todas as possíveis tendências, mas na apresentação, mas uma das tendências que se fala muito é a questão da comunidade, né? Alguns pensadores enxergam que a shared economy vai dar economia de plataforma também, que vai dar um espaço para community economy, né? Essa valorização do espaço local como uma tendência a ser fortalecida. De toda forma, o que eu vejo é assim, existe uma tendência muito grande para a gente tratar de questões, tendências globais, mas eu vejo que alguns aspectos são mais fortemente pautados localmente. Então, por exemplo, a gente tem interação com algumas indústrias que pautam muito forte a questão de comunidades, a questão ambiental, a questão de sustentabilidade,
e elas têm buscado cada vez mais startups, fomentar startups locais, porque elas entendem que aquelas startups, elas vão conseguir trabalhar, traduzir melhor as demandas daquela comunidade, daquela região. E aí, citando como exemplo, essa grande empresa, uma empresa global, ela tentou montar um hackathon, e nesse hackathon era para tentar solucionar o problema do desmatamento aqui no Oeste Baiano. E aí uma das soluções que veio trazida foi de reflorestamento em áreas desérticas. E aí a conclusão da empresa foi, a solução é muito boa, mas o nosso problema não é botar mais árvore, é não derrubar as árvores que já estão lá. O que eu quero dizer com isso, né? Para o cara que está na Europa, a questão que está pautada é outra, né? Então, essa grande corporação passou a demandar a formação de startups locais, com talentos locais, porque ela começou a ver que essas pessoas conseguiriam traduzir melhor as demandas locais e gerar um engajamento melhor com as demandas locais do que simplesmente globalizar essa questão. Então, eu acho que existem questões que vão emergir com poder, com questões locais mais fortes, apesar dessa tendência de globalização. A gente vê, por exemplo, vou falar de um exemplo muito próximo, que apareceu na mídia essa semana, né? A gente tem um Rappi, a gente tem o Uber Eats, a gente tem o iFood, mas a solução que estava aparecendo no jornal essa semana foi o Traz Favela, que é uma startup, né, daqui em Salvador, porque é uma startup de um grupo de empreendedores que percebeu que esses grandes marketplaces, essas grandes startups não estavam conseguindo comunicar com esse público. Então, eu acho que sim, existe ainda um grande espaço para algumas questões, sejam porque elas são eminentemente locais, seja porque é preciso inserir nas soluções ainda uma capacidade melhor de comunicar localmente. Então, não sei se responde a questão, mas eu vejo isso como tendência e vejo as corporações também olhando para isso. Quando a gente tentou pautar uma chamada temática voltada para a construção civil, as empreiteiras falaram para a gente, olha, mas a gente ainda quer uma startup baiana, porque apesar da gente acabar adotando uma tecnologia que seja mundial, a gente ainda tem algumas particularidades nos nossos desafios. Eu achei bem interessante, e a gente está sentindo isso muito forte, que é essa aliança de grandes empresas, corporações tradicionais do mercado, com as empresas mais modernas, mais ágeis e dinâmicas, né? E o que eu vejo, você trouxe ali a dificuldade e a necessidade que teria que ter do outro lado, do lado dessas empresas, de adequação de processo, estrutura, eu falo até de fluxo financeiro mesmo, a lidar com as startups, né? Então, se de um lado eles entenderam e estão, entre aspas, se rendendo a essas iniciativas, empresas menores, mais flexíveis, de outro não existe nenhum movimento de fluxo de tomada de decisão, agilidade jurídica, processo financeiro, de aprovações e tudo mais. Então, é meio que uma provocação aí dessa dualidade aí de demandas e ajustes de mentalidade e processos também. Perfeitamente. Eu acho que a necessidade de melhorar a comunicação talvez tenha que vir dos dois lados, né? Inclusive, talvez da startup enxergar melhor os desafios da empresa, entender que por mais interessante que seja a sua solução, se ela não for
de uma implementação viável, não vai para frente, né? Ela tem que, de alguma forma, tem que haver uma concessão por parte da startup também, né? Para entender como que ela se encaixa dentro da solução da grande corporação, e da grande corporação entender que a startup não está ali só para poder se encaixar, né? A grande corporação ela está tendo que se reinventar, como falei, para ter um mindset de startup. Interessante, durante esse período lá, nosso time, sempre que a gente está pensando em como se reinventar, em como colocar um novo produto, a gente fala, tá, vamos pensar como startup. Se a gente fosse uma startup, o que a gente faria agora, né? Como é que a gente joga um MVP? Então, eu acho que, como eu falo, talvez, eu não sei se um desafio, uma oportunidade, mas essa simbiose, né? Essa capacidade de emergir ou de se encontrarem, né? Tanto a forma de operar da startup, quanto também o entendimento de como é a grande corporação vão ser muito importantes. E eu acho que a Cubus tem um grande espaço aí, tem um grande espaço dentro desse novo cenário, seja porque vocês têm no DNA de vocês essa capacidade de oferecer soluções digitais, seja porque, pela impressão que eu já tive, né, por contato, vocês têm um time forte de uma competência de design thinking, de se debruçar sobre a trajetória, se debruçar sobre o negócio do que vocês estão digitalizando. Então, eu acho que existe um grande potencial e espaço de mercado para vocês também fazerem uma diferença muito grande, né? Eu acho que acho que incorporar, principalmente, esse conceito de quando é que é digitalização e quando, às vezes, a empresa tem que ir além, fazer uma transformação digital, eu acho que isso pode enriquecer também o produto que vocês oferecem. Massa, muito bom. Agradeço mais uma vez. Eu reforço a importância do papel que vocês têm. Acho que capitalizem bastante esse potencial que vocês têm de transformar, para se engajarem com as startups, para se engajarem com as corporações. Eu acho que nesse cenário em que está todo mundo muito perdido sobre o que pode fazer, né? Inclusive, eu estava na reunião lá na Abas e falei sobre a importância da gente ser futurista agora. E aí falaram, pô, mas como é que é futurista num momento tão incerto? É nesse momento que a gente tem que ser criativo, né? O meu recado é só estimulem a criatividade de vocês, porque esse é um momento de transformações em que as empresas estão mais abertas do que nunca à necessidade dessa transformação. Sim, com Muito certeza. obrigado. Obrigada a você também pelo seu tempo, e o conteúdo foi muito massa. Trouxe várias ideias legais que acho que vamos aproveitar muito. Valeu. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.